São 5 horas da tarde aqui em Porto Alegre, um dia de céu plúmbeo, né? Tempo fechado, pouco sol, muito vento e uma temperatura até que está razoável, está 22 graus. Estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 14 de outubro. Deixei para falar mais tarde aqui com vocês porque estava acompanhando a sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, agora com 10 ministros ali, porque o decano é sempre o mais antigo ali da corte, né? De qualquer lugar, é o decano. É como ele se expressa nessa linguagem gongórica aí. Mas o decano se aposentou agora, na terça-feira. Ele podia ter se aposentado em novembro, mas ele amarelou. Ele amarelou. A pressão estava grande. Ele estava fazendo muita pressão, mas também estava levando muita pressão. Caiu fora. Então sobraram 10 ministros. Até ser aprovado pelo Senado o nome do Cássio Marques, vai ficar assim o pleno do Supremo Tribunal Federal, com 10 pessoas, né? O que significa que pode dar empate aí a toda hora. Mas, enfim, eu estava assistindo essa sessão porque estava em exame aquela questão do habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio para o chefe do tráfico do PCC de São Paulo. Esse traficante foi solto pelo Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo mandou dizer, quando mandou soltar, fica prisão domiciliar, tem que se apresentar na justiça toda semana. Imagine, ele não esperou nem uma hora, se tocou embora do Brasil, foi embora, fugiu. E fugiu, inclusive depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cassou a liminar concedida ao habeas corpus pelo ministro Marco Aurélio Melo. Mas ao fazer isso aí, o Fux já não estava adiantando nada. Adiantou no sentido de que desmoralizou essa decisão do Marco Aurélio Mello, né? Que foi criticada em todo o Brasil. Foi criticada, inclusive, porque não é a primeira vez que o Marco Aurélio Mello concede habeas corpus para traficantes. Não é a primeira vez. E foi criticada, inclusive, porque a advogada que impetrou o habeas corpus pertence ao escritório que é de um ex-assessor do próprio Marco Aurélio Mello no Supremo. Até há pouco tempo ele era assessor do Marco Aurélio Mello. O ministro se incomodou, inclusive numa entrevista para a CNN, até interrompeu, disse, você está me injuriando com essa pergunta. Não está injuriando, não. Estava esclarecendo. Pois bem, mas de qualquer maneira, não terminou essa sessão, né? Mas o Marco Aurélio Mello vai se dar mal nisso aí. Vai se dar muito mal. Eu até fiz questão de falar sobre esse assunto hoje novamente aqui com vocês, porque eu recebi várias manifestações por WhatsApp. Vocês podem até achar que não, mas eu leio o que me passam por WhatsApp e muitas vezes eu respondo. Quando eu acho que é relevante, eu respondo. Né? Mas sobre essa questão desse traficante, o André do Rap, eu quero ler para vocês aí duas postagens que eu recebi por WhatsApp. Aí. Aliás, eu vou dar para vocês o meu número do WhatsApp, porque eu não escondo, não tenho nada a esconder. O código de área é 51 e eu estou no 98434-4403. Vou repetir, hein? 51 98434-4403. De qualquer parte do Brasil. Eu recebo tudo que é parte do Brasil. E eu leio, hein? Eu leio tudo. Tem muita gente que diz assim, eu não dou meu número para ninguém porque eu não quero ser incomodado. A minha experiência de mais de 20 anos aí de celular é de que as pessoas não ligam, não se comunicam com as outras por celular se não for importante, se for relevante. Não faz isso. De modo que eu não tenho esse tipo de preocupação aí. Mas eu quero ler para vocês aqui duas mensagens que eu recebi por WhatsApp, que eu achei relevantes. Uma delas é pesadíssima. Eu vou ler primeiro essa aqui que eu recebi de Petrópolis, aqui de Porto Alegre mesmo, Petrópolis, é um bairro onde eu moro, inclusive. Eu li Petrópolis aqui, achei que era Petrópolis no Rio de Janeiro. Não, é Petrópolis, que é o bairro de onde eu estou falando,
para vocês nesse momento. Eu continuo confinado aqui, estou em quarentena, há mais de meio ano. Mas eu dou minhas escapadas todos os dias aí, faço a minha caminhada todo dia. Pois bem, essa primeira mensagem aqui é esclarecedora a respeito do que vem fazendo o Marco Aurélio Mello. Muito esclarecedora. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Ah, está aqui. Ó. Diz assim, ó, é uma mensagem de um advogado para outro advogado aqui de Porto Alegre. E aí esse advogado, eu vou dar o nome desse advogado que fez a postagem, porque eu nem sei quem é, mas está aberta. Ele é o Celso Belmiro. Ele diz assim, ó, o advogado do traficante impetra vários habeas corpus seguidos até cair no ministro que ele quer. Olha só, hein? Quando alguém protocola um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o que acontece ali? É feito aquilo que eles chamam de distribuição. Então, um sorteio pode cair na mão de um dos 11 ministros. Mas o que esses advogados espertos fazem? O advogado do traficante impetra vários habeas corpus seguidos. Ele sabe que vai cair arbitrariamente na mão de um dos ministros, mas ele impetra vários, até que um deles cai na mão do Marco Aurélio Mello. E aí ele desiste dos outros e fica com o do Marco Aurélio. Porque esse advogado sabe que se cair na mão de alguém diferente, ele desiste, inclusive, se cair. Se não cair na mão do Marco Aurélio Mello, ele desiste. E vai fazendo isso até chegar onde ele quer. E sabe o que vai acontecer com o advogado e com o ministro que sabe dessa malandragem? Sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer com esse advogado esperto e com o ministro Marco Aurélio Mello? Ambos sabendo disso aí, sabe o que acontece com ele? Nada. Não acontece nada. Aí esse advogado, o Celso Belmiro, diz que ele é advogado. Vocês não imaginam a vergonha que tenho disso. Especialmente quando encontro meus antigos amigos de exatas que me questionam e eu simplesmente não tenho o que responder. De exatas, bom, deve ser ele, engenharia, ou ele fez engenharia, fez direito depois, mas enfim. Bom, esse é o primeiro caso aí, né? O ministro Marco Aurélio Mello tem números aí, inclusive, que estão no meu blog, polipiobraga.com.br, números que mostram a quantidade de habeas corpus de traficantes que acabam nas mãos do Marco Aurélio Mello. Mais da metade dos habeas corpus que vão lá para o Supremo Tribunal Federal acabam na mão dele. Ele já conseguiu vários habeas corpus para vários líderes de tráfico, para muita gente implicada nisso aí. Né? Então, esse é o primeiro caso que eu queria ler para vocês aqui. Agora, esse outro aqui é de outro advogado aqui de Porto Alegre. Esse outro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Está aqui. É um texto, eu não pude conferir, mas o texto é atribuído a um advogado chamado Carlos José Ribeiro Duval. Ele aqui diz que ele é de Minas Gerais. Mas se ele não existe, de qualquer maneira, se ele não é advogado, se nem é de Minas Gerais, vale a pena ler alguns trechos aqui, porque eles representam a indignação de todos nós diante do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E não é de agora. Então, ele diz assim: somente daqui a alguns anos a nação brasileira vai entender o tamanho do dano que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com esse país. Acho que vocês concordam com ele, concordam comigo. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso. O tamanho do dano que o Supremo Tribunal Federal está causando ao país não pode nem ser avaliado nesse momento aqui. Nós estamos de uma situação, eu vou concluir o comentário exatamente falando sobre isso aí, sobre a necessidade de dar um fim a essa situação no Supremo Tribunal Federal. E ele diz, então, advogado, e eles estão fazendo isso por várias razões. Algumas dessas razões vocês vão encontrar, inclusive, num blog chamado O Antagonista, e na revista deles, uma revista eletrônica chamada Cruzoé, que descreve ali com pormenores a fortuna que amealharam alguns dos ministros, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, com ênfase para o Dias Toffoli e para o Gilmar Mendes. Olha, é inacreditável as denúncias que fazem o blog O Antagonista e o Cruzoé. Foram processados? Não foram nem processados.
nem resposta. A mídia corporativa, a grande mídia brasileira, repercutiu o que a Cruzeiro publicou a respeito dos ministros da fortuna que amealharam e amealham o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, nem pensar. Então, o advogado diz que estão fazendo isso por várias razões. Uma das razões é essa aí, que eu acabei de citar para vocês. A outra que ele cita, assim, uma delas é porque esses ministros do Supremo Tribunal Federal não passam de um bando de egocêntricos apátridas embriagados pelo poder, psicologicamente doentes e que não têm grandeza moral para desempenhar o papel de juiz. Olha, é uma constatação devastadora. E eu sei que muitos de vocês concordam com isso aí. Né? Diz o advogado, então, em seguida, eles são aproveitadores dos privilégios e das carcaças de um país apodrecido pela corrupção, cujos políticos ladrões, esses aqui, ó, esses políticos ladrões aqui, ó, os sanguessugas do Brasil. Tem que ler esse livro aqui, ó, do Luiz Silvaz, é gaúcho aqui, ó, gaúcho macho, ó, tem faca na bota, de colhão roxo, Lúcio Vaz, sanguessugas do Brasil. Então ele diz, cujos políticos ladrões são amparados pelo foro privilegiado, pela lentidão planejada da justiça e pela fraqueza moral que impera, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal. É eles, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que são responsáveis pela destruição de uma democracia que começava a despontar. Hipócritas de um teatro macabro e vassalos da criminalidade. Ao invés de guardiões da Constituição, como eles se autoproclamam, né? Eles são, sim, prostitutos constitucionais, estafetas da imoralidade e da desesperança, gigolôs do poder absoluto da contravenção e dos seus defensores feitos milionários pelo dinheiro do crime vindo dos cofres públicos. Eles não sabem o que é construir uma nação. Depois do Lula, eles vão libertar o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, o Gedel Vieira Lima, o Beiramar. Como libertaram esse chefe da facção de traficantes do PCC. Eu concluo aqui dizendo para vocês que essa situação ela tende a se eternizar ali, no Supremo Tribunal Federal. Tende a se eternizar. Claro que uma enorme de uma reação da opinião pública, mas de toda a mídia, por exemplo, de toda a nossa sociedade, poderia fazer com que, do ponto de vista legal, inclusive, que é a única possibilidade que nós temos aqui de mudar o que acontece no Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista legal, só o Senado pode fazer alguma coisa. E ele pode fazer alguma coisa, primeiro, tocando impeachment nesses ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem vários pedidos lá no Senado, e o Davi Alcolumbre, que tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, não sai de cima. Como o presidente do Senado anterior também não saiu, como provavelmente o próximo também não vai sair. Porque a maioria, ou pelo menos uma grande parte da elite política que habita o Senado e a Câmara, estão enterrados até aqui em patifarias. E depende das boas graças desses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas pode o Senado, mobilizado, motivado, empurrado, goela abaixo pelo conjunto da sociedade brasileira, pela grande mídia, enfim, por um clamor público, pode tocar um impeachment nesses ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro isso, os pedidos estão lá. Cabe, do ponto de vista constitucional, ao Senado fazer isso aí. Como cabe, por exemplo, também e aí não apenas ao Senado, mas à Câmara e ao Senado, conjunto, o Congresso, cabe tocar adiante aquela chamada CPI da Lava Toga. O povo, eu concluo, o povo brasileiro, nas eleições de 2018, fez uma lavagem no poder executivo. Está lá o governo Bolsonaro. Aqueles ladrões todos caíram fora de lá. Eles não mandam mais. Esse governo já está há 2 anos ali e não tem caso de corrupção. E combate a corrupção. Nós conseguimos, o povo brasileiro, que foi para a rua desde 2015, conseguimos fazer essa limpeza diária. No Congresso Nacional, o povo não conseguiu eleger a maioria,
não deu para limpar tudo, mas houve uma grande limpeza. As coisas andaram, estão andando dentro do Congresso Nacional. Já há pelo menos um contraditório decente dentro do Congresso Nacional. Mas o mesmo povo que foi para as ruas em 2015, que foi para as urnas em 2018 fazer essas mudanças, não conseguiu limpar o terceiro dos três poderes da República. Limpou o Executivo, fez uma limpeza, uma faxina parcial no Congresso, mas não conseguiu limpar o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não ocorrer, esse país aqui não pode dizer que é realmente uma democracia. Não pode dizer isso aí, porque a podridão ainda impera em boa parte dos poderes da República. Como se viu agora nessa fratura exposta aí desse caso, desse habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello para o chefe da facção do tráfico do PCC. É isso aí que eu queria colocar para vocês nesta tarde fria aqui de Porto Alegre, desta quarta-feira.